Olá, pessoal. Essa é a disciplina de Psicologia e Percepção Socioambiental e a aula é sobre percepção ambiental. Então, a percepção ambiental, ela inclui componentes como a nossa cognição, que é o conjunto dos nossos pensamentos, né, crenças, valores, etc., historicamente aprendidos, né, adquiridos. O afeto, o significado que aquele objeto, aquela pessoa, aquele ambiente tem para nós, a valoração, né, os valores que a gente dá para aquela situação, para aquele objeto, para aquele contexto, as preferências, estética ambiental e os propósitos da pessoa na situação, né? Então, a percepção ambiental está relacionada ao modo como a gente experiencia os aspectos ambientais presentes em nosso entorno, para o que são importantes não apenas os aspectos físicos, né, mensuráveis, objetivos, mas também os aspectos sociais, culturais e históricos de cada um de nós. Okay? E aí, graças à sua função de interpretação e de construção de significados, que vão ser idiosincráticos, né, individuais, vai variar de pessoa para pessoa, a percepção ambiental exerce papel fundamental nos processos de apropriação, que a gente já viu, né, o quanto que a gente se identifica com aquele espaço, com aquele ambiente, e o quanto que a gente se apropria, o quanto que a gente tem de poder sobre ele, de controle, o quanto que a gente se projeta naquele espaço, bem? Se tornando um lugar, como já visto também. Então, o que os estudos da percepção vão dizer? Incorporada pela psicologia, a percepção tem sido amplamente investigada sob diversos aspectos, desde a sua base fisiológica até a sua manifestação comportamental. Então, o Luria, por exemplo, ele investigou tanto os componentes físicos desses processos perceptivos, quanto as suas implicações no comportamento das pessoas, né? Ele considera-se a percepção mais do que a simples soma de sensações permeada por conhecimentos pré-existentes na nossa memória, né? São utilizados como forma de acesso a um determinado objeto também. Então, a gente utiliza essa percepção ambiental carregada na nossa memória, mas a situação no momento também vai influenciar muito. O ambiente vai influenciar o nosso comportamento e vice-versa, como a gente já viu lá no início da disciplina, né? Então, para o Luria, o processo perceptivo é o resultado do conjunto de atuações de vários sentidos. Além disso, ele defende que a percepção do espaço diferencia da percepção do objeto. Por quê? Na percepção do espaço, a gente está por ele envolvido, né? A gente está dentro do espaço. O objeto não, o objeto está fora da gente. Hein? Para o Jean Piaget, que é outro estudioso famoso, né, a percepção é um instrumento essencial no processo cognitivo, pois ela nos permite tomar consciência do mundo, principalmente pela visão. E aí depois vem a fala também, né, segundo o Vygotsky. E aí a gente pode pensar assim, mas e as pessoas que são privadas de visão, são deficientes visuais ou deficientes auditivos e aí não conseguem falar, né, como nós falamos, como a maioria de nós falamos. Aí eles precisam desenvolver outros sentidos para conseguir comunicar com o seu meio, com as outras pessoas e também se conscientizar, adquirir essa consciência de mundo. Okay? Nossa consciência do mundo é mediada então pelos órgãos corporais sensoriais, pelo cérebro e sistema nervoso e por nossas capacidades de movimento e ação. Por isso que o sistema neuronal, o sistema neurológico, ele é tão importante. Por isso que a gente ensina determinadas coisas para as crianças em determinadas fases. Porque a apropriação daquele conhecimento, daquele saber, ela é facilitada, ela é mais adequada naquela determinada fase, né? Para falar, para coordenação motora fina, para andar, enfim, né? Vários dos nossos movimentos e ações precisam de um preparo, de uma maturação cerebral, neurológica, para a gente conseguir aprender com mais otimização. Nessa perspectiva, encontram-se indivíduos ativos, construtores de sentidos, de realidades, que percebem o espaço e criam imagens e sistemas de ação. Então, a gente também interfere no ambiente, nos ambientes, né? Aos quais a gente participa, dos quais a gente participa. Então, conhecer como as pessoas percebem, vivenciam e valoram o ambiente, ou seja, o valor que dão para esse ambiente, se acham inseridas ou que almejam, é uma informação crucial para que os gestores de políticas públicas e de áreas afins possam planejar e atender as demandas sociais. Então, a gente entendendo a percepção, a vivência, o valor que cada pessoa dá para aquele ambiente, a gente consegue nortear, digamos assim, melhor o comportamento daquela pessoa, inclusive o comportamento de educação ambiental, né? Por isso que a gente tenta inserir a educação ambiental desde a educação infantil para aquilo se tornar um valor
e modificar, influenciar no comportamento daquela pessoa na infância, adolescência, adulta e terceira idade, bom, velhice. Segundo Del Rio e Oliveira, a percepção ambiental é um processo mental mediante o qual, a partir do interesse e da necessidade, estruturamos e organizamos nossa interface com a realidade e o mundo. O que é interface? Nossa relação, né? Essa relação bidirecional, selecionando as informações recebidas, armazenando-as e conferindo-lhes significado, que é a nossa memória, nossa percepção, né? Que fica armazenada na nossa memória. Bom, nossa percepção ambiental, como já visto também, né? E essa percepção ambiental possui várias dimensões psicossociais. Primeiro é a cognição, que a gente já viu, né? Um processo por meio do qual as pessoas criam imagens mentais e ficam retidas lá na memória. Segunda dimensão, o afeto em relação ao ambiente, que leva ao apego, imprimindo ao lugar algo da própria identidade do indivíduo, é aquele vínculo que você estabelece com o ambiente. E terceira dimensão, as preferências relacionadas ao ambiente, permitem determinar o grau de atratividade de seus elementos para as pessoas, né? Cada um de nós temos as nossas preferências com relação a locais, né? A ambientes. Os aspectos históricos são também relevantes na forma como a pessoa vivencia os ambientes. Então, macrosistemas como os contextos políticos, por exemplo, ditadura, democracia que a pessoa viveu, né? Há muito tempo atrás ou há pouco tempo atrás. Ou a economia, por exemplo, recessão ou crescimento, interferem de maneira indireta na organização perceptual da pessoa. Na aula online, a gente pode discutir, inclusive, como que esse contexto de pandemia está interferindo na nossa organização perceptual. Né? Como que a gente está organizando a nossa percepção, como que a gente está organizando a nossa cognição com todos esses estímulos ambientais característicos dessa fase de pandemia da Covid-19. Garcia Mira aponta dois fatores que predominam nos estudos atuais de percepção ambiental, um objetivo e o outro subjetivo. O objetivo é mais fácil da gente entender, porque deriva da própria característica física do ambiente. Né? Então, são medidas objetivas, por exemplo, o número de edifícios, formas arquitetônicas, temperatura do ambiente, intensidade de ruído, de luz, densidade populacional, etc. É palpável, a gente consegue ver, mensurar. Agora, o aspecto subjetivo é o que deriva das experiências vividas e se processa a partir das informações objetivas, mas que são posteriormente representadas internamente, incorporadas a significados e projetadas em comportamentos. Por isso que é a nossa subjetividade. É a percepção do objetivo, mas aí é o nosso processamento cognitivo, né? Que vai resultar, que vai ser consequenciado em comportamentos finais. Para Fischer, um ambiente só é uma realidade se esta for aprendida e reconhecida mentalmente. Se a gente não mantiver na memória, não reconhecer, não aprender, é como se essa realidade não existisse, né? Desculpa. O mundo é um só, visto por vários olhares e disciplinas, né? As pessoas atuam no mundo e, consequentemente, ocorrem mudanças na estrutura da consciência que advém dessa vivência. E aí a gente fala que mais importante do que o mundo em si, a realidade concreta, é a nossa percepção sobre ela, né? Porque é com que a gente entra em contato, né? É o que influencia o nosso comportamento grupal da sociedade. Processo de construção da percepção ambiental. O estudo da relação pessoa-ambiente não pode ser concebido independentemente da sua percepção, como eu estava dizendo. Então, imagens são constituídas a partir das sensações imediatas e lembranças das experiências vividas, né, do nosso passado. As pessoas não são meros observadores do que se passa ao redor, mas a construção de imagens resulta da interação entre o observador e o ambiente. Lembra aquele affordance que a gente viu lá no início da disciplina? Sempre o ambiente vai influenciar no meu comportamento, vai me transformar, vai me trazer memórias que vão ficar retidas, né, no meu passado, nas minhas experiências. E, ao mesmo tempo, o meu comportamento, que é consequência, que é influência de toda essa percepção que eu tenho, né, da minha cognição, também vai influenciar nos vários ambientes em que eu vivo, tá? Aos quais eu pertenço. O conhecimento da percepção ambiental permite determinar as configurações da inter-relação pessoa-ambiente, na medida em que possibilita conhecer como as pessoas se relacionam com o ambiente e suas mudanças, gerando compreensões sobre as influências das características ambientais sobre o comportamento das pessoas e, consequentemente, do comportamento das pessoas sobre o ambiente, que é a relação bidirecional que a gente sempre fala na psicologia ambiental. Ambiente influencia a pessoa, organismo também influencia o ambiente. Tá? E essa é a referência bibliográfica, então, da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e agradeço muito pela atenção.